Oi, gente, mais um AMPM aqui. Eu tô super feliz que eu tô recebendo a Paula Merlo, né? Que a gente falou tanto e tentou tanto, né, Paula? Tentamos, gente. Olha só, vai cair uma água hoje que a gente conseguiu, né? Nessas Finalmente. agendas muito doidas, ainda mais com pandemia, mas estou muito feliz também. Então, a Paula é a diretora de conteúdo da Vogue Brasil. A gente estava aqui meio nos bastidores falando que talvez ela tenha o maior BO das revistas todas, né? Que é o cargo... Como é que eu vou dizer, Paula? Qual que é o peso? Eu digo que, assim, ser diretora de conteúdo da Vogue é um cargo de muita responsabilidade. Eu tenho uma plataforma, talvez não, a maior plataforma de moda do planeta, que é a Vogue, hoje. E eu sou a diretora de conteúdo da Vogue Brasil. Então, tem muita responsabilidade esse título, é muito gostoso, tem um peso sim, mas a gente tenta levar, eu tento levar da maneira mais leve possível. Eu tive a oportunidade de conhecer a Paula lá atrás, né? Eu sou muito mais velha do que ela, mas... Não é muito mais não, gente, não é muito Mas não. cobrindo Semana de Moda, muitas vezes em Londres. Qual a tua formação? Eu sou formada em jornalismo pela universidade, que não existe mais no Rio de Janeiro, literalmente universidade é o nome da faculdade. E não existe mais no Rio de Janeiro, mas eu sabia desde cedo que eu queria trabalhar com moda. Que não era ser estilista, talvez. Tá. Então, fui fazer jornalismo. Jornalismo, fiquei 4 anos. Desde o primeiro período da faculdade, eu já estava estagiando, porque eu sabia que eu precisava, né, comer pelas beiradas para chegar nesse miolo que era a Vogue, que sempre foi um sonho. Nunca achei que eu fosse vir a ser diretora de conteúdo da Vogue na minha vida, mas sabia que eu ia entrar na Vogue com certeza. Então, estagiei em milhares de lugares que você pode imaginar. Quando me formei na faculdade de jornalismo, eu fui fazer uma pós-graduação em Milão, no IED, de moda, né? De Milão, eu consegui um estágio na Teen Vogue, que eu acho que essa foi o grande pulo do gato. Tive a oportunidade, o privilégio de conseguir ir, porque a gente sabe que custa caro, eu não recebia nada para trabalhar, trabalhava de segunda a segunda, porque nos fins de semana tinha os shootings, né? Tinha os editoriais. E eu, como estagiária falava, eu quero ir. Ir pra abrir mala, passar fita crepe no sapato. Fazer o serviço todo, Fazer né? todo o serviço, né? Eu fazia, era isso, era mais braçal. Mas eu sabia que se eu fosse, eu ia estar, obviamente, ali entendendo como as coisas funcionavam. E eu sabia, eu tinha um foco que eu ia voltar com uma carta de recomendação. Então, assim, você já tinha um plano de carreira, na verdade. Na sua cabeça já era uma coisa que você... foi uma coisa aleatória. Não. Foi, de repente, aquelas histórias. De repente, eu caí na Teen repente. Vogue. Não. Ai, nada disso. Fui em mente que eu ia passar 3 meses lá, que era o tempo do estágio. Eu ia trabalhar todos os dias, porque as estagiárias americanas não trabalham todos os dias. Então, assim, segunda-feira ela fica na Teen Vogue, na terça-feira ela fica na Vanity Fair, sei lá, na quarta-feira ela volta pra Teen Vogue. E elas não querem trabalhar muitas todos os dias. Então, eu falei, eu vou trabalhar de segunda a segunda, para voltar com a carta de recomendação, que eu voltei. Então, voltei com essa carta de recomendação e mandei, na época, para Daniela Falcão, que era diretora de redação, era conteúdo na época, da Vogue. Não conhecia a Daniela, nunca tinha visto na minha vida, apesar de termos muitos amigos em comum. Mandei o currículo sem conhecer. E comecei a trabalhar, só tinha uma vaga, que era de produção executiva. Para quem não sabe, a produção executiva é aquela pessoa que organiza tudo para acontecer um shooting, então para acontecer um editorial. Então é a pessoa que vê o estúdio, que marca o catering, que fala com a agência de modelo, que fala com o fotógrafo, que entende da onde que vai vir o set. Só que eu sabia que se eu começasse ali, eu ia tentar escrever um bocadinho. Então, nessa brincadeira como produtora executiva, eu falava, posso escrever essa notinha? Posso escrever essa matéria? E assim fui crescendo. Fiquei durante 4, 5 anos como produtora executiva da Vogue, porque nesse meio tempo eu fui fazer o meu mestrado em Londres, e aí eu virei correspondente da Vogue. Mas em Londres eu fazia tudo. Eu escrevia para a Vogue, mas eu também trabalhava numa revista de luxo lá chamada Luxure, que ainda existe até hoje. Também ajudava o rebranding de uma marca de beleza. Tinha um blog na época e gostava de sair, obviamente. Estava em Londres, não é mesmo, gente? Então, eu tinha uma vida
muito agitada, mas eu sabia que eu precisava ter um pé no Brasil, porque eu não ia morar para sempre em Londres. Tá, não era uma coisa que você queria ficar fora. Até queria, mas eu era mais uma na multidão lá, né? Você é mais uma na multidão. Então eu falei, bom, eu preciso ter um pé no Brasil. Então eu escrevia pra Vogue, tinha meu blog, tinha não sei o quê. E aí eu recebi a proposta para voltar pro Brasil, porque a Glamour viria pro Brasil. Tá. Então eu vim para começar como editora de comportamento e celebridade da Glamour. Virei editora sênior. E aí, grávida de 7 meses, recebi a proposta de virar diretora de conteúdo da Glamour. Eu ia ter que voltar para São Paulo, eu morava no Rio na época, era casada na época, e vim para São Paulo, a Lola tinha 3 meses, quando eu comecei a trabalhar. Então, como diretora, né, da Glamour. Fiquei na Glamour 1 ano e 8 meses, recebi a proposta para virar diretora de conteúdo da Vogue, cá estou há 2 anos e 4 meses. Mas parece que são 15. Como é que era a Paula dividindo uma criança de 3 meses, né, um bebê de 3 meses que tá amamentando, ou enfim, tomando uma madeira e tudo mais, com assumir uma responsabilidade como uma diretora de uma revista com a visualização da Glamour? Como é que funciona isso? O que você faz? Você deixa a criança em casa, você volta? Gente, foi um momento muito cansado, tá, da minha vida. Isso é um fato. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, muito. Então eu tenho um horário para acordar, horário para ir para academia, horário para almoçar, eu tenho horário para tudo. Eu sou bem espartana nesse sentido, né? Então eu acordava 5, 5 e meia, eu tinha amamentado à noite, mas minha vida começava às 5 e meia. Eu ia para academia, voltava, amamento, ficava na época com ela pequenininha. Ela vinha comigo até aqui a redação. Legal. Vinha comigo até a redação, um beijo, tchau. Mamãe. Voltava na hora do almoço para amamentar mais um pouco. Almoçava em casa, amamentava. Voltava com ela para a redação. Voltava no meio da tarde se eu precisasse e assim foi. Então foi um momento muito cansado da minha vida, estava muito cansada. Mas eu sabia que eu não poderia abrir mão desse sonho e dessa oportunidade, porque, claro, minha filha é a pessoa e não tem nada mais importante na minha vida do que ela. Mas a minha carreira também é importante e eu não gostaria, daqui a 10 anos, 15 anos, culpar ou colocar responsabilidade de alguma maneira na maternidade que eu não consegui talvez viver o sonho da minha carreira, né? Porque passa, esse momento também passa. Eu sempre tive ajuda em casa, eu tenho uma babá que está comigo até hoje, que se não é ela, eu não consigo trabalhar com a tranquilidade que eu trabalho, mas eu me divido muito. Eu acho que eu sou uma pessoa cansada até hoje. Foi o momento mais cansado da minha vida, mas continuo cansada, tá? Agora, eu concilio porque eu tenho ajuda, porque eu tenho uma redação maravilhosa que, se eu preciso, como hoje, levar a minha filha ao dentista às 3h30 da tarde, que vai acontecer, porque era o único horário, vai, durante 1 hora, catar o cavaco para eu poder levar minha filha. Então, eu sou mãe em tempo integral, eu sou profissional em tempo integral, porque eu sou uma diretora e a verdade é que esse cargo requer muita responsabilidade. E eu tento que nenhum dos dois pese tanto. E eu sou uma mulher que namora, que gosta de sair, né? Quando dava pra sair, agora assim, né, a saída é a Netflix na nossa casa. Mas eu tento conciliar. Tem momentos que eu tô cansada, tem momentos que eu pifo, que eu surto, que eu piro, mas é a vida. A gente tá vivendo um momento melhor. Eu acho que você já vive um momento melhor do que eu vivi para esse acolhimento da maternidade junto com a parte profissional. Então, vocês são muitas mulheres aqui, Paula? Isso era uma coisa que tava, esse feminino é algo que transborda aqui na redação, quer dizer, alguma coisa que faz você ser acolhida num momento desse? Com certeza. Eu, na época que, né, a Lola era muito nenenzinha, que eu estava na Glamour, eu era a única mãe da Glamour. Mas as mulheres e os garotos lá sempre me acolheram muito bem, sempre entenderam esse momento. Na época eu tinha uma redatora-chefe, a Aline Cury, que hoje não tá mais na empresa, mas que foi, assim, essencial para minha paz de espírito, gente. Foi, assim, muito importante eu ter a Aline. O anjo da guarda ali. Foi muito meu anjo da guarda, que era assim, vai amamentar, eu tô aqui. Entendi. Ou precisar levar no pediatra, fica tranquila, eu tô aqui. Toda essa rede de apoio e da própria empresa, que nunca foi um problema eu ir em casa amamentar, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Então é muito importante isso, a gente está num momento bem melhor nesse sentido. Hoje na Vogue somos 2 mães, né? Tenho eu como mãe e a produtora executiva Mônica Borges,
que é mãe de 2 meninas, que é isso, precisa resolver, minha amiga, vai. Antes a família, depois o samba. É assim que eu penso. Mas é possível, se você tem pessoas muito bacanas e uma empresa legal, como essa que eu trabalho, e meu time, que é muito legal também, dá para dar conta. Agora, Paula, você tem uma mulher na liderança, né, como é o seu caso, que lidera uma equipe de uma publicação desse porte, traz muito mais tranquilidade para nós mulheres. Você sente isso? Eu não sei. Eu sempre tive uma mulher na liderança. Hoje eu tenho a Paula Majeste, que é a nossa CEO, que tem uma filha de 15 anos, então ela entende também o que eu passo, né? Já viveu esse momento de carreira com filho pequeno, essa doideira toda, mas eu não sei se eu dou mais tranquilidade. Eu sei que eu tenho mais, talvez, eu tenho mais flexibilidade e entendo melhor que existem coisas que não tem jeito, assim, a pessoa precisa ir e tá acabado. Mas eu só tive mulheres na liderança, então eu não sei, pra mim é muito natural eu ser uma líder mulher e eu tenho que perguntar pra turma da Glamour, da Vogue, o que eles acham, da Glamour também na época. Não, eu acho assim, acho que você falou uma coisa bem legal, bem interessante, que foi justamente o que eu te perguntei. Quando você tem alguém que já viveu isso, né? Você já teve uma filha que teve febre uma hora, você já teve um perrengue ou um BO que você teve que ir atrás. Acho que não tem mais espaço para isso, essa é a verdade. Se, sei lá, 10 anos isso existia, hoje eu não quero trabalhar numa empresa ou com uma liderança que não entende que a minha vida não é o trabalho. O trabalho faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Então, eu também não quero. Eu quero trabalhar num lugar como que eu trabalho hoje, que entende que hoje, às 3h30 da tarde, eu preciso levar a Lola ao dentista. Então, acho que não tem mais espaço para esses lugares que não compreendem que somos seres humanos. Agora, vamos falar um pouco sobre rotina, porque as pessoas têm muita curiosidade, né? Como que é a vida ou como que é a rotina, né, de uma diretora, de uma Vogue, enfim. Como é que trabalha uma diretora de conteúdo? Como que essa mulher tem que estar, como é que pode estar antenada em tudo, estar vendo tudo? Como funciona esse dia a dia aí? Eu acho que para você estar antenada em tudo, a primeira coisa que você precisa ter é uma escuta ativa. Eu não estarei em todos os lugares, não vou mesmo, não me interesso por tudo, né? Tenho as minhas opções e as minhas curiosidades, mas eu preciso ter uma equipe bem diversa. Eu não posso contratar pessoas que têm os mesmos interesses que eu, que moram no mesmo bairro que eu, que frequentaram o mesmo colégio, a mesma faculdade que eu. Não posso. E aí você escuta. Para estar antenada, você escuta. A editora digital que vai falar, olha, isso aqui tá rolando. E eu vou falar, jura que isso tá rolando? Tô nem sabendo. Deixa eu entender isso aí. Então, eu tenho uma equipe que é bastante diversa. Mas a minha rotina antes da pandemia, eu tinha muito evento. É isso que eu ia te falar, é muito evento, porque a gente que acompanha, a gente ia em alguns eventos, mas eu ficava, várias vezes eu fico pensando, gente, eu assim, que vou, já tô achando que é muita coisa, você imagina alguém que é convidado, que a presença é esperada, como é que você fazia, Paula? Então, de novo, eu tenho uma agenda 24 horas por dia, então eu preciso priorizar algumas coisas. Então, eu tinha muitos eventos da Vogue, obviamente, eu estou lá de claro. Corpo, alma e coração. Sim. Estou lá. Mas a gente divide com a equipe. Eu tenho uma equipe muito grande, onde todas as pessoas são importantes para mim igual. Eu vou a muitas coisas, mas assim, aonde que eu preciso estar de fato, né? Que vai ser mais proveitoso para minha marca e para mim, nesse sentido. Então, a gente divide essas coisas, mas assim, é muito evento. Setembro e outubro, que a gente, né, antes da pandemia, fazia o Fashion Night Out no Brasil, sim. a minha vida estava numa mala, setembro e outubro. Chegava no fim de outubro, isso aconteceu, eu estava sem voz, de tanto que eu falava, porque você vai ao shopping, apresenta o desfile, fala com todas as pessoas, e é importante, faz parte da experiência Vogue, você encontrar uma pessoa bem-humorada, educada, que te dê atenção, que olhe no seu olho, que não esteja no almoço com o telefone de celular agarrado na mão. Sim, ou lá com aquela cara de que mais um almoço. Mais um almoço. Não, assim, eu tenho curiosidade, eu gosto de estar com as pessoas, meu trabalho é esse. Então, nem sempre eu vou estar desse jeito. Então, eu preciso, quando eu estou, essa é a verdade. Então, qual é a semana de moda mais importante pra mim? É a Semana de Moda de Paris, onde eu tinha, né, antes da pandemia,
reuniões com todos os diretores da Vogue. Ah, legal, entendi. Então que a gente se encontra. Quer dizer, você também fazia uma coisa paralela aos desfiles, né? Quem é que vai para Nova York, quem é que vai para Londres, Tá. quem é que vai para Milão e Paris, com certeza eu. Então, não dá para abraçar o mundo. E que bom, mais uma vez, eu falo muito em time, porque para mim isso é muito importante, muito mesmo. O meu time é muito afiado e muito afinado, para que ninguém pife. Entendi. E que a gente consiga entregar o melhor produto, o melhor conteúdo e de pessoas felizes trabalhando, porque, claro, você não vai estar feliz todos os dias, essa é a Sim, verdade. claro. Mas assim, se você consegue estar bem na maioria do tempo, é para mim o que interessa. Então, é isso, acho que o segredo da rotina de uma diretora de conteúdo que tem uma agenda cheia é ter um time como o meu. É muito legal. E eu cheguei aqui, a gente chegou pra gravar hoje, né, Paula? E tava a Paula, né? E eu acho que isso são coisas assim tão significativas, porque a sensação que eu tive quando eu cheguei é que ela lida com essa responsabilidade. Mesmo as pessoas não estarem aqui, né? Cada um trabalhando home office, obviamente, porque a gente tá vivendo um isolamento social, enfim, uma loucura. E muitas vezes as coisas se perdem no meio do caminho, né, Paula? Mas é importante a gente sempre lembrar, e eu faço esse exercício sempre, e o meu time também, que é: qual é o nosso propósito? Quais são os nossos valores, né? Qual é a responsabilidade da Vogue? Quando a gente fala que a Vogue é a maior plataforma, né, maior publicação de moda do planeta, assim, olha tudo que a gente pode influenciar. Hoje, a Vogue é uma multiplataforma, Sim. o que nasceu como uma revista, hoje é multiplataforma, mas o que a gente faz? A gente educa, a gente inspira, a gente dá serviço, a gente é serviço, eu sirvo o dia inteiro, né? Mas a gente não pode esquecer que isso aqui também é sonho, mas ao mesmo tempo desejo, é né? desejo, mas é educação. Sim. Então, quando eu aprendo todos os dias, né? E quais são os nossos valores? É a diversidade, a criatividade, o otimismo, sustentabilidade, respeito. Tudo que a gente faz, a gente pensa nos nossos valores. A gente não se perde, eu acho, porque a gente tem isso muito forte dentro da gente. Não só o time, mas a minha CEO, que entende isso também. Então, as lideranças entendem isso. Então, para a gente não se perder, é isso. Qual é o propósito da Vogue? Para que a Vogue existe? E quais são os valores da Vogue? Para cada coisa que a gente faz, a gente lembra disso. Antes da pandemia, a gente tinha a história dos eventos, essa coisa de você ter que estar fisicamente nos lugares e tal. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, como que isso está reverberando? O que mudou no escopo do trabalho, na sua agenda? Como é que funciona? Olha, os eventos limparam, não tem mais evento físico que eu preciso ir, mas tem muito evento digital, ainda tem. Então, ao mesmo tempo, eu nunca fiz tanto conteúdo na minha vida, porque a verdade é que as pessoas estão mais online. Durante, então, o ano passado, que a gente não sabia nada do coronavírus, absolutamente nada, que a gente estava em pânico e com muita razão de estar muito preocupado, a gente ficou fazendo muito conteúdo, muito. E fazemos muito conteúdo hoje ainda, porque a revista sai mensalmente, mas as pessoas estão mais online que nunca e cada vez mais. E tem a preocupação ainda dos editoriais de moda, porque a gente testa absolutamente todo mundo. E todo mundo de máscara. E é você entender com as equipes um trabalho a mais, se né? elas se sentem confortáveis, Em fazer. porque ninguém é obrigado, né, nesse momento, em ir para um estúdio e estar com 10 pessoas, 15 pessoas. Então, assim, também tem essa preocupação com a saúde e a segurança dos seus colaboradores e do seu time o tempo inteiro. Checar se está todo mundo bem o tempo inteiro. Eu acho que durante a pandemia isso só limpou o evento, porque conteúdo fazemos cada vez mais. E você sente que a consumidora mudou? A consumidora que consome Vogue, né? Você sente que durante a pandemia vocês tiveram que fazer acertos e, enfim, tiveram que entender onde é que estava, o que essa consumidora queria ver, na verdade, nesse momento tão inseguro que a gente vive? Olha, ela queria ver e ela quer ver e ela continua vendo wellness. A gente tem falado muito de cuidado, autocuidado, e quando a gente fala wellness, né, é uma questão holística, é a mulher preocupada com a cabeça,
com o corpo, com a espiritualidade. Então a gente, né, se aprofundou ainda mais na questão do wellness, né? Mas ela mudou a compra dela. Ela talvez não esteja mais comprando salto alto. Sim. Mas ela se jogou de cabeça em comprar as sandálias. Se jogou de cabeça em comprar o moletom dela. Eu acho que a gente hoje, assim, ninguém aguenta mais viver só de moletom. Mas assim, você tá com shorts, tá com uma camisa social. A gente fala muito no impresso, né, de moda, de luxo. E o luxo vai muito bem, obrigada. Né? Sim, o luxo vai muito bem. Sim, vai As mesmo. mulheres que viajavam para comprar, por exemplo, estão aqui, comprando né? no Brasil, dividindo em 12 vezes, o que é melhor ainda. Né? Mas elas estão comprando aqui, elas não estão viajando para o verão europeu, elas não foram para o Halloween em Nova York, não foram esquiar no Carnaval. Então elas estão comprando aqui. Ao mesmo tempo, essa sede por entender como ficar bem, estar bem nesse momento tão complicado, aumentou muito. Então, o wellness hoje é um core da Vogue, é um grande pilar da Vogue. E como é que você fica bem, Paula? Você ouve música, você lê, você sai. Qual que é o seu escapismo? O que te tira dessa casinha e você entra numa meditação, assim? É importante dizer que a Vogue, a gente traz, claro, o factual, né? A gente não pode fingir que não está acontecendo uma pandemia. Então, quando a gente faz as nossas matérias, a gente lembra que a gente está vivendo isso. Então, por exemplo, as matérias de viagem internacionais, os hotéis lá fora, eu tive que parar. Não tem mais isso. A gente não está viajando, estamos barrados literalmente no baile. É um escape a Vogue, mas eu acho que a gente mantém os pés bem no chão para não parecer alienados. A Vogue não é uma plataforma, não é uma publicação alienada. Como eu cuido de mim? Eu voltei no ano passado para psicanálise, que é um momento assim que dói. Naquela hora, sabe? Assim, dói. Mas depois é bom, Mas depois é muito bom. Eu tenho a minha ginástica, a minha filha, o namorado e o chocolate, gente. Eu tô fazendo quaresma, eu tô surtando, tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Você comer depois do... Eu não sei o que vai acontecer no dia 2 de abril, na Sexta-feira Santa, o dia que eu conseguir comer o chocolate. Paula, para, que Pode ser que eu não consiga chegar até lá e que eu precise comer o chocolatinho antes, mas Deus tá vendo que eu tô tentando. Mas assim, eu tenho esses momentos e em momentos que, por exemplo, eu vou sair da redação sozinha e tô assim, a 5 minutos de casa, mas que eu vou pensando em nada. Em nada. E eu saio fim de semana de São Paulo. Você tem essa mobilidade. Eu tenho. Tento, tá? Não vou falar que eu consigo sempre, porque eu vou falar. A Paula é uma mentirosa, quem me conhece. Falar, olha, neste momento eu não vou pensar nisso. Mas eu acho que a psicanálise, a minha filha, o namorado, a família, o exercício e o chocolate me ajudam muito. Se você, como uma mãe de uma menina de 4 anos, consegue entender as diferenças já nela nesse processo todo? Olha, ela entende, ela sabe que o coronavírus é um vírus, ele é ruim, ele deixa as pessoas doentes, tem que lavar a mão, tem que usar a máscara e tal. Mas tento não falar muito sobre isso com ela para não pesar, para não deixar chocada, falar de morte. Não criar uma angústia, né? Para não criar uma angústia. Assim, a gente está tentando levar uma vida normal dentro do possível. E Paula, hoje, você falou no começo da nossa conversa que você tinha um plano, né, de carreira, você tinha até um plano do que você queria, do que você não queria. Hoje, você consegue saber o que vai acontecer com a Paula daqui 15 anos? Eu tinha um sonho, e a gente tem sonhos, né? Não adianta, se não for pra gente sonhar, melhor não estar nem vivo. Mas eu hoje estou muito focada na Vogue. A gente tem feito algumas mudanças editoriais aqui dentro. Acho que a chegada da Paula Majeste, a nossa nova CEO, é um novo momento também, um novo capítulo para a Vogue. Eu estou aqui há 2 anos e 4 meses. A Vogue, eu sempre falo, é um transatlântico, não é uma lancha. Mudar o curso... Vai mudar o curso de um difícil, transatlântico é aos poucos. É quando você nem perceber, você já mudou, já está indo em direção ao Mediterrâneo, né? Estava indo em direção a outro lugar. Precisa de tempo para fazer as suas mudanças. Não pode ser tudo muito rápido, senão tomba, né? Então, eu hoje estou muito focada na Vogue. Eu tenho muita gratidão por estar aqui. É muito especial, muito mesmo, você ser diretora de conteúdo de uma marca que existe há mais de 100 anos e certamente existirá daqui a 100 anos. Eu sempre penso que eu sou passageira aqui dentro, né? Mas essa marca vai ficar. Então, durante a minha passagem, como é que eu vou deixar a minha marca e fazer com que essa publicação continue sendo tão importante
para a cultura, né? Culturalmente. Eu sempre falo que a Vogue é uma bússola cultural. O que vai estar na moda, na beleza, na política, porque a gente fala de moda e política, é importante que as pessoas entendam que existe, inclusive, um simbolismo aí por trás. Sim. A gente mostra as mulheres que são líderes, a gente começou agora com Vogue Negócios, no LinkedIn e no nosso site. Então, a Vogue é uma bússola cultural, ela aponta o zeitgeist, ela aponta o melhor do momento, né? O que precisa ser falado. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 15 anos. Eu tenho muita vontade de muita coisa, inclusive decorar cookie. Olha que loucura. Então, semana que vem estarei aqui com certeza. Mas hoje meu foco profissional é a Vogue e eu acho que é fazer essa mudança na Vogue no sentido de o que era a Vogue há 5 anos, não é hoje. Entendi. Né? Apesar dos valores serem os mesmos, né? A gente pensar muito nisso, mas eu estou focada em fazer a melhor Vogue. Eu acho que toda diretora que entra pensa a mesma coisa, de fazer a melhor Vogue Brasil que já existiu. Então é assim que eu penso e eu trabalho com um time bastante para que seja isso. Então, daqui a 15 anos, não sei. Bom, queria te agradecer. Uma delícia de papo, ainda bem que você me recebeu aqui. Eu tô aqui de corpo e alma e coração, como diria Claudinha Bochecha, e agradeço muito por você ter vindo aqui na redação, nesse momento que não tem ninguém, um momento super difícil para todo mundo, mas que a gente continua trabalhando, como todo o Brasil, muito duro e para não deixar a peteca cair. Então, obrigada. Obrigada a você, adorei. Beijos. Então, se você quiser, ativa lá a chegada dos vídeos, todas aquelas coisas que a gente tem no YouTube, para ver essa e mais outras entrevistas aí interessantes do MPM. Obrigada, gente!